Oi, para quem não me conhece, meu nome é Júnior e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas brigas que aconteceram no decorrer da minha vida. Eu não era muito de brigar, por quê? Porque eu tinha medo, justamente, da hora da briga. Uma vez eu fui brigar na rua, o menino tinha xingado minha mãe e na hora que eu ia pra cima dele, minha mãe tava no portão. Eu corri na direção dele para dar um soco na cara dele, minha mãe me correu atrás de mim, me pegou pela cintura e me levou pra dentro de casa. Eu fiquei um mês de castigo e quase perdi a festa de aniversário da minha prima, que era em cima da minha casa. Então assim, eu comecei a ter medo de brigar já por conta disso. Geralmente, onde o lugar que mais tem briga é na escola. A primeira vez que eu briguei na escola foi com um amigo meu, que a gente tinha se desentendido no dia, não sei porquê. E aí a gente começou a xingar e ele começou a falar e eu não queria mais ouvir ele falando. Então eu tirei meu casaco e taquei o zíper na cara dele. Aí quando eu bati com o zíper, o menino fez assim e abaixou. E começou a proteger o olho. Eu já fiquei, pronto, ferrou. Mas aí deu tudo certo. Ele levantou e tava tudo bem. E a outra vez que eu briguei na escola foi quando tava eu, minha prima e uma amiga da gente. A gente sempre andava junto, nós três. Era inseparável. Se faltava um na escola, o outro faltava também. E a gente eram umas crianças meio que idiotas, né? Porque a gente decidiu que o parquinho da escola era nosso e que só entrava pessoas que a gente deixasse entrar. E as outras crianças que estudavam com a gente já tinham entendido isso e não estava com problema com essa situação. Mas tinha chegado um menino novo na escola. E aí a gente falou assim, você não vai entrar. Ele falou, vou sim, ué, o brinquedo tá aqui para todo mundo brincar. Meu pai disse que a escola é pública e todos podem fazer o que bem sentem à vontade. Aí a gente falou, aqui não. Nessa escola é diferente. Aí ele falou, eu vou entrar. A gente falou, não, você não vai. Ele falou, quer ver? A gente falou, quer. Quando ele entrou no brinquedo, a gente desceu do brinquedo. Eu segurei num braço, minha prima segurou no outro e a minha amiga começou a socar a barriga dele. Socou muito, tipo, muito a barriga dele. E aí quando terminou isso, a gente avisou a ele pra ele não falar pra ninguém. Pra ele ficar quietinho, senão ia ser muito pior. E realmente eu acho que ele ficou quieto, porque minha mãe nunca soube dessa história. Ela soube porque eu contei pra ela já grande, quando a gente começava a rir e a relembrar coisas da época da escola. Só pra deixar claro, eu não me orgulho disso, tá? Você se juntar 3 pessoas pra bater em alguém é errado. Eu não me orgulho disso. Eu acho que eu nasci na família totalmente errada. Porque eu não sou um cara que gosta de briga e as pessoas da minha família não tem problema nenhum com isso. Eu tenho uma prima que uma vez a gente estava na rua e aí um menino chegou e começou a falar muito, enchendo o saco dela. E falou no ouvido dela e tipo assim, ela ficou olhando pra cara dele, não falou nada, não abriu a boca. E aí chegou uma hora que ela cansou de ouvir o menino falar. E aí ela foi, pegou, botou a mão na testa do menino e empurrou a cabeça dele assim. Aí ele bateu a cabeça numa parede de cimento que tinha na rua da gente. E aí o avô do menino saiu, começou a falar um monte de coisa, xingar minha prima, falar um monte de coisa. E só, ele era um velho, ela era uma criança. Aí minha mãe estava em casa e ouviu, lá de dentro de casa, o velho xingando essa minha prima. Minha mãe saiu e esculachou o velho, né? Começou a brigar. Mas aí depois teve uma festa junina na rua e aí todo mundo se acertou. Agora, já falando da minha mãe, ela meio que não tem problema com isso também, de brigar. Minha mãe saiu muito nova de casa e veio para trabalhar aqui no Rio. Quando ela chegou aqui, ela estava numa casa, ela arranjou uma casa para trabalhar e as crianças que estavam na casa gostavam dela, a patroa gostava dela, tudo direitinho. E aí um dia a patroa ia sair e falou assim, Socorro, não deixe as crianças comerem doce. Foi isso que ela falou para minha mãe. Minha mãe falou, sim senhora, não vou deixar. Aí ela foi embora com o marido dela e minha mãe ficou com as crianças. As crianças veio perguntar se podia comer, minha mãe disse que não. As crianças aceitaram numa boa. Mas aí a avó das crianças chegou e falou que sim, que eles iam comer doce. E aí minha mãe falou, não, eles não vão, que a mãe dele disse que não vão. E a outra empregada já estava falando, não, Socorro, deixa eles comer, depois ela se resolve. Porque provavelmente a outra empregada já sabia que a véia era um cão chupando manga. E sabia que se minha mãe enfrentasse a véia, ia ter algum problema para minha mãe mais tarde. E aí minha mãe falou, não, se a mãe dele disse que eles não vão comer, eles não vão comer. Aí a véia falou, quem você pensa que é? Você é só uma empregada. E fez assim, você é só uma empregada. Quando ela fez assim, que botou o dedo na cara da minha mãe deu uma mordida no dedo dela. E a véia começou a gritar, pedindo ajuda, dizendo que minha mãe ia arrancar o dedo dela e minha mãe ficou com o dedo da véia na boca. Os meus tios, quando eles eram mais novos, eles vinham brigando. Tipo assim, brigava direto na rua. Direto. Quando não iam pra cadeia, eles chegavam em casa com a cara marcada, arranhada, de corte, de soco, de qualquer coisa. Mas isso vem dos tios antigos que foram ensinando pros mais novos.
Eu tenho um tio meu que, meu avô, ele trabalhava na rua como vigia. E aí tinha umas mocinhas sentadas lá e tinha um cara muito escroto falando um monte de besteira na frente dessas meninas. Aí meu avô chegou e falou assim: ei, rapaz, respeita as senhoras. Quando ele falou isso, o homem pegou um pedaço de pau e tacou na cabeça do meu avô. Abriu aqui e meu avô caiu, desmaiou na hora. Aí chegou alguém correndo lá num bar e falou assim: olha, bateram no teu irmão, ele tá caído lá. Aí o meu tio se levantou e foi. Chegou lá, quem foi o caba safado que derrubou o meu irmão? Aí o cara falou, fui eu. Na hora que o cara falou, fui eu, o meu tio não deixou nem terminar. Ele enfiou uma facona aqui, que o cara até hoje tem a cara troncha. A gente se juntou, um monte de amigos da minha mãe, assim, do meu pai, a gente saiu todo mundo pra ir pra Feira dos Paraíba, que é em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Quando deu umas 4h30, 5 horas da manhã, a gente decidiu voltar pra casa. A gente tava vindo. Aí tinha um monte de gente bêbada na rua e tinha um cara com umas 2 meninas. O cara parou pra mijar numa árvore lá. Ceboso, não mijem na rua, por favor. E aí ele começou a mijar assim e um dos amigos que tava com a gente, ele era gay e passou na frente assim, do lado do cara. O cara percebeu que ele era gay e começou a gritar: ei, não olha pra mim não, que isso aqui é pra mulher, não é pra homem não, que não sei o que. E começou a ser escroto com o cara que não tinha feito absolutamente nada pra ele. E aí minha mãe foi andando e a gente vindo atrás desse cara. E o cara continuou falando no meio do caminho, falando pras meninas que estavam com ele: ah, esculachei ele porque ele tava olhando pra mim, aí rindo e debochando. E aí minha mãe ouvindo, e minha mãe com uma cara assim, pé da vida. Eu falei, ela vai fazer alguma coisa ainda de errado, ela ainda vai fazer alguma merda aqui que a gente vai se ferrar. E foi dito e feito. Quando os amigos da minha mãe se encostaram, ela perguntou assim: foi esse cara aí que tava falando do meu irmão? Aí minha mãe, foi, e ainda tava falando mais coisa aqui agora. Quando minha mãe falou isso, meu filho, você não tem ideia. Pulou, surgiu gente que eu não sabia de onde, segurou no cara, agarraram no pescoço. Fala agora, xinga ele agora. E o homem começou a querer chorar. Não, pelo amor de Deus, eu não tava falando sério, eu tava brincando, não sei o quê. Aí uma amiga da minha mãe veio, deu um tapão na cara dele. E eu vi o carro da polícia. Eu falei agora, acabou tudo. Porque a polícia vai chegar, vai levar eu, vai levar os outros dois meninos que estavam com a gente, e vai todo mundo pro conselho tutelar. Os meus pais vão presos, minha mãe vai perder minha guarda. Eu já pensei tudo do pior. Briga é bom. Eu gosto de briga. Eu não brigo, mas eu gosto de ver. Todo mundo gosta de ver uma briga. Mas não vai brigar na rua não, não vai estragar a experiência de sair. Sair é bom pra se divertir, não pra brigar. Ah, eu lembrei de uma agora, que eu tinha esquecido. Uma vez a gente estava voltando do Sambódromo, que a gente tinha ido ver um desfile. Eu tinha ido com minha tia e o marido dela, e os filhos dela também. E aí quando a gente estava voltando, o ônibus estava cheio de gente, e uns caras que estavam bêbados, drogados, tipo assim, enchendo o saco de todo mundo, que quando uma senhora foi descer, eles começaram a xingar a senhora, e não estavam respeitando nenhum motorista que disse que ia botar eles pra fora se eles não parassem. Aí eu tava dentro do ônibus e eu tenho uma coisa que eu tenho um pressentimento que eu sinto quando vai dar merda, eu sei quando vai dar merda. E naquele dia eu sabia que ia dar, porque na hora que a gente desceu, a minha tia chegou e falou assim: licença, tinha 2 meninos sentados na escadinha do ônibus. Aí eles deram de louco, fingiram que não estavam ouvindo. A minha tia falou, não vai dar licença não? Então eu vou passar. Aí fez assim, passou com a bolsa, eles saíram do caminho, porque não tinha como eles continuar no meio, e a gente desceu atrás, e o marido dela foi o último a descer. Aí o cara queria sair do ônibus e começou a xingar minha tia, não sei o que, vagabunda. Quando ele falou vagabunda, o marido da minha tia escutou. Falou, o que tu tá falando da minha mulher aí? Eu falei, vai dar merda. Ele tirou, o marido da minha tia pegou assim no bolso, falou, o que tá falando da minha mulher aí? É isso mesmo, vagabunda. Aí botou assim um canivete pra fora. Os filhos dele começaram a ficar loucos, começaram a gritar, não sei o que. E o cara de dentro do ônibus, calma aí, eu vou. Tá achando que vai chegar minha mulher aqui? Aí o cara, não, e fechou a porta. E os filhos dele, não pai. E a gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Começamos a gritar desesperado. Aí, quando o ônibus fecha e vai embora, o marido da minha tia começa a rir. Era de borracha. Era uma, sei lá, não sei o que era um negócio de borracha que ele tinha feito assim pra fora. E aí, de dentro do ônibus e a gente que tava na calçada, parecia que era um canivete, mas não era. Não ia acontecer nada. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha e me fala aqui nos comentários se você já presenciou uma briga totalmente ruim, a ponto de você pular uma caixa d'água e machucar seu dedo. Eu não contei isso aqui. Uma vez, eu fugindo de uma briga,
que tava tendo. Eu pulei uma caixa d'água, eu tava com minha unha encravada, minha unha quebrou, meu dedo entortou e eu chorei muito nesse dia. Eu chorei muito, porque eu inventei de pular uma caixa d'água. Ah, não interessa. Deixa seu like, compartilha e comenta aqui se você passou por alguma coisa parecida. Até o próximo vídeo.